Olá, me chamo Raul e essa história aconteceu em 1995, quando morávamos numa cidade interiorana no sul do país. Nossa casa ficava numa rua vizinho a um bosque. Eu morava na penúltima casa da rua, seu Manuel morava na última casa. Era um viúvo muito gente boa, morava sozinho e já tinha seus 70 e poucos anos. Gostava de ficar sentado na varanda de sua casa todo dia no fim da tarde, e a gente sempre ia para sua casa ouvir suas histórias. Era algo que ele amava fazer quando estávamos lá com ele. E numa dessas tardes seu Manuel estava sentado como de costume. Chegamos para conversar com ele, eu e o Rodolfo, que era um de meus amigos, um gordinho gente boa. Ele foi logo pedindo para o seu Manuel contar uma história de terror. Seu Manuel sorriu e perguntou se a gente tinha certeza que queria ouvir uma história de terror. Sorrimos e dissemos que sim, não tínhamos medo porque essas coisas não existiam. Será que não? Indagou seu Manuel. Já que são tão corajosos, vou contar uma história que aconteceu aqui mesmo, onde a gente mora, quando eu tinha a idade de vocês. A história de uma criatura que vivia aqui mesmo nesse bosque aqui atrás dessa casa. Quando minha família chegou aqui, por volta dos anos 40, essa rua praticamente não existia, só tinha umas 2 casas. Meu pai comprou esse terreno quase de graça, já que ninguém queria comprar, já que existia a lenda de uma criatura que morava nesse bosque. Ninguém tinha coragem de morar perto do mesmo, por causa dessa lenda. A lenda dizia que existia uma criatura parecida com um gorila de quase 2 metros de altura, que sempre saía do bosque em noites de lua cheia, atrás de carne de criação, cabras, galinhas, porcos, vacas. O que ele conseguisse pegar ele levava. Atacava humanos só quando invadiam seu espaço. Muitas pessoas tinham medo de tal criatura, diziam até que crianças desapareciam. Mas como meu avô não acreditava nessas coisas, comprou este terreno e começou a construir essa casa com a ajuda de alguns moradores que só trabalhavam até às 17 horas da tarde enquanto tinha sol, mas meu avô sempre trabalhava até o anoitecer e às vezes até às 10 horas da noite. Foi em uma dessas noites que, enquanto trabalhava, percebeu que alguém jogou uma enorme rocha ao seu encontro. Olhou para todos os lados e não viu ninguém. Resolveu ir embora, já que estava sozinho. No outro dia, ao chegar na obra, ficou sem acreditar quando viu o tamanho real da pedra que foi arremessada. Era uma pedra de uns 25 quilos, algo que seria impossível alguma pessoa normal jogar aquela pedra tão facilmente. E muitos dos trabalhadores falaram que isso era obra da criatura expulsando o meu avô de seu território. Meu avô, que não era bobo nem nada, tratou logo de arranjar uma espingarda e uma cesta. Os trabalhadores não tinham entendido o que meu avô iria fazer. Foi então que ele disse seu plano. Ele iria esperar a próxima investida do bicho. Na primeira tentativa iria ser mais gentil com o bicho, para tentar apaziguar as coisas. Se não funcionasse, iria usar a forma mais brusca, usaria a arma contra o bicho. Na próxima noite o meu avô encheu a cesta com frutas e colocou próximo à entrada do bosque e trabalhou tranquilamente. No outro dia pela manhã foi olhar o local onde tinha deixado a cesta e a mesma estava lá intacta, mas vazia. Foi então que meu avô percebeu que alguém pegou as frutas. E meu avô fazia o mesmo costume. Toda quarta-feira deixava uma cesta de frutas na entrada do bosque, e nunca mais teve problemas com a construção da sua casa. Logo que a casa ficou pronta, meu avô se mudou para casa, e continuou com o costume de sempre deixar aquela cesta para a criatura do bosque. Mas uma semana ele não conseguiu cumprir, e a criatura apareceu nos arredores da casa. Meu avô conta que ao passar na janela pode ver a criatura, que se assemelhava a um gorila humanoide, que ao perceber que meu avô estava de cama, e esse seria o motivo do mesmo não deixar a cesta com frutas para a criatura voltou para o bosque sem mexer em nada das coisas do meu avô, e na manhã seguinte ele conta que tinha uma cesta cheia de frutas na sua porta. E que até meu avô falecer ele tinha esse ritual de deixar uma cesta com frutas toda quarta-feira na entrada do bosque. E que antes de falecer recebeu novamente a visita da criatura, na sua janela. Acenou com um sinal de despedida para a criatura e a mesma também retribuiu tocando no vidro da janela. Uma semana depois desse último encontro meu avô faleceu, e que seu último pedido foi que meu pai colocasse no local onde ele sempre colocava a cesta, dessa vez colocasse uma 10 vezes maior, que essa seria uma despedida para seu amigo do bosque.
Seu Manuel, meio emocionado, nos perguntou se a gente acreditava nessa história. A gente confirmou que era uma história fascinante. Ele sorriu e nos mandou para casa, que já estava ficando tarde. A gente tomou o caminho de casa e seu Manuel foi deixar uma cesta com frutas no bosque. Quando voltou para casa, olhou o bosque e viu algo pegando a cesta. Apenas sorriu e acenou para a criatura, que sumiu entrando o bosque adentro. E aí, gostou da história? Comenta aqui o que achou e, se possível, ajuda a gente se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com os amigos. E não se esqueçam do like no vídeo.